Então, você estava falando, Carlos, de um assunto para a gente falar hoje. Me Vamos falar. perguntaram essa semana Ah, como que a gente faz para aprender hipnose, essas coisas. um bom assunto para a gente debater aqui. Oh, legal, legal. Inclusive, eu queria dar um oi aí para Ivanildes, que está conosco hoje. Seja bem-vindo, Ivanildes. Ivanildo, É um tema tem, muito interessante, viu, Marcelão? tem é o João que está ali, né? João Eduardo, João Edu, Ivanildes, muito bem. Então vamos lá, Então, vamos começar esse debate aí. então, e aí eu queria saber o que vocês falam para o pessoal a respeito disso. Qual que é a... Você pode... Eu acho que trabalhar com. Oi, quer falar, Milton? Pode falar. Não, o que era mesmo o tema, ô Marcelo? Então, a pessoa perguntou para mim, né, como que ela faz para aprender hipnose, se é difícil, se não é. Posso falar em poucas palavras? Pode, claro, fique à vontade. Se quer Olha, falar em muitas palavras, também pode. Pode falar em muito, temos tempo. obrigado, Ivanildes. Boa noite. Rodrigo, boa noite. Olha, se eu que sou Zé aprendi, qualquer um pode aprender, não é difícil. Não, realmente não é difícil. O que precisa ter é muita dedicação, muito estudo e, de preferência, se possível, conhecer outras áreas do ou psicanálise, seria desejável, né? Ou psicologia, ou ser algum tipo de terapeuta ajuda bastante. E isso mesmo. Entender esses processos de como a mente funciona, relacionais também, comportamentais, ajuda bastante, porque a pessoa vai trazer problemas para você e você tem que saber entender, saber o que é e saber como lidar com eles, né? Não basta só a técnica. Eu acho Eu que acredito assim, né? o estudo é muito importante, né? A gente estudar a mente humana, a gente estudar, ter um conhecimento profundo, embasado em determinadas situações, né, e tudo mais, Exatamente. para que a gente possa realmente ajudar o nosso cliente na Sim. hipnoterapia, né? E também até para conhecer a hipnose, né? Sim. Para conhecer como funciona o sistema de hipnotizar uma pessoa, entender como é que o que acontece com a pessoa quando ela está hipnotizada, né? E a Ivanilde está perguntando aqui, ó, se é parecido com a psicologia. Vocês falam Não, aí. eu acho assim, né? Hipnose é uma coisa, a hipnose é um estado, é um processo que e a hipnose clínica vamos dizer assim, se utiliza de processos da psicanálise, da psicologia, de várias vertentes aí, né? São processos, existem várias linhas também que a gente pode seguir na hipnose, tem várias técnicas, né? De vários ramos diferentes da, da, da psicologia, da psicanálise, enfim, de técnicas diversas que a gente utiliza. Então, ter um cabidal aí de técnicas e entender como funciona essa parte relacional com as pessoas pode fazer de você, né? Não dá para falar que faz, né? Mas pode fazer de você um profissional aí com muitas ferramentas e mais gabaritado, né? Aí tem coisas que só também fazendo e experiência você vai ganhando proficiência com a experiência, né? Como qualquer profissão. E é interessante essa pergunta da Ivanildes, e queria agradecer, Ivanildes, pela pergunta. É interessante. Existem muitos psicólogos que também são terapeutas com hipnose. Muitos Sim. psicólogos que eu conheço utilizam hipnose e eles trabalham muito parecidos com a forma como a gente trabalha. Agora, os psicólogos que não utilizam ainda a hipnose, um dia vão acabar utilizando. Mas os que não utilizam ainda, a forma de trabalhar é bem diferente. É bastante Sim. diferente. E quando a gente está trabalhando com a hipnose, utilizamos muitas coisas da psicologia também, né? Como o Carlos falou. Mas são coisas diferentes, que podem ser coisas parecidas. Depende da forma de trabalhar de cada Exato. profissional também, né?
A gente trabalha se utilizando de ferramentas da psicologia, né? Nós não somos psicólogos, mas nós usamos algumas técnicas que são trabalhadas na psicologia, né? Então, assim, não, acho que foi o Hamilton que falou, tem a ver, mas não tem nada a ver, né? Exato. A gente usa as ferramentas, só que a abordagem, a forma de trabalhar é diferente, Sim. né? O psicólogo, ele trabalha de uma forma diferente, de uma forma mais de Conversacional, escuta, né? né? De escuta, de conversar e tudo, Conversar. né? Outra coisa interessante, Marcelão, que vale a pena ressaltar dentro daquela pergunta inicial sobre se é difícil começar, se é difícil aprender, é que a gente tem que ter em mente que a gente começa. A gente começa a estudar, a gente começa a aprender, mas a gente nunca termina. A Exato. gente está sempre aprendendo, né? Principalmente com cada pessoa que a gente atende. Cada nova pessoa que a gente atende, a gente aprende um pouco mais. E com os cursos que a gente faz, os livros que a gente lê. Então é um aprendizado que não termina. Pessoal, eu vou precisar dar uma saída, Sim. tá? Vocês desculpem aí, depois eu tento ver se eu consigo voltar, tá Tá bom? bom. Com Vai Obrigado. certeza, lá. Resolve Marcelão. assim. Depois a gente vai descontar no seu olerite, mas tá tudo. Exatamente. Pô, Carlos, pena que eu não tô te vendo, cara. Pois é, eu tô te vendo aqui. Eu tô te vendo. Hoje eu consigo te ver, mas a ligação tava meio ruim. Mas, na realidade é isso, né? Se a pessoa que fez a pergunta lá pro Marcelão, para você, sei lá, para quem que fez, quer entrar nesse ramo, tem que primeiro eu acho que procurar um curso, porque assim, como tudo no mercado tem coisa boa e Posso, coisa posso ruim, te né? interromper só um Vai pouquinho, lá. cara? A pessoa que quer começar, cola na gente. Ah, Cola aqui no treinamento. cola na gente, porque só essas 50 e tantas lives que a gente fez aí fala mais do que seguramente 90% de cursos de hipnose que tem por aí na praça, né? Porque hipnotizar é fácil, né? Cuidar das pessoas, aí tem que ter um pouquinho mais de dedicação, né? Tem que ter um Com pouquinho certeza. mais de estudo, porque colocar em transe é fácil. A gente aprende muito, muito rapidamente, né? E aí existem outras coisas. Depois que você aprende a técnica, você tem que colocar a técnica em prática. Então muita gente trava porque não consegue colocar a própria técnica, se sente inseguro, que é normal de qualquer curso que você faz e tem que entrar e tem que ter uma prática. A diferença, acho que, sei lá, eu vou fazer um curso de informática e vou fazer e estou fazendo uma hipnose, eu acho que assim, né? Às vezes existe aquele tabu que é assim, não tem como, eu não posso dar errado, não pode dar chabu, senão a pessoa não entra em transe, etc. Né? Não estou dizendo isso para desmotivar ninguém, muito pelo contrário, né? Às vezes você está começando uma profissão, você chama um amigo, tal, não sei o que, ali não tem que chamar. Então, existem algumas coisas que você tem que trabalhar em você mesmo para você não ter esse travamento ali na hora. É só isso, não tem nada de E, excepcional. e é interessante a gente lembrar aqui, Carlos, que a hipnose ela é milenar. A hipnose existe há muitos e muitos anos. Muito. E grandes mestres foram aperfeiçoando essa técnica, foram Sim. aperfeiçoando essa ferramenta. E novos, né, pessoas novas, pessoas atuais, continuam estudando, continuam aperfeiçoando. Então, nós que entramos no mercado agora, nessa década, nós temos o privilégio Sim. quer dizer, acho que entramos na década passada, mas nós temos o privilégio de ter todo esse arcabouço, todo esse Sim. conhecimento à nossa disposição e ainda temos pessoas que continuam, assim como nós também. E nós Buscamos também, né? aprimorar, buscamos melhorar. Estamos sempre procurando aperfeiçoar a técnica, aperfeiçoar a ferramenta, considerando dentro do contexto, né,
sem nunca perder a essência, mantendo sempre a Sim, essência sim. daquilo que é mais importante, daquilo que é melhor para as pessoas, né? Exatamente. O importante assim, é se manter desenvolvendo. A gente a gente não é só terapeuta clínico, né? A gente uma faceta das pessoas que eles não conhecem, nossa, é que nós somos pesquisadores de novas técnicas, de novas maneiras de aplicar hipnose, de combinar técnicas e coisas diferentes para trazer o benefício para o nosso cliente, né? Uma faceta nossa. A gente é acadêmico? Não, nós não somos acadêmicos, nós temos nossas profissões, a Milton tem a dele, o Marcelão tem a dele, eu tenho a minha, a gente também é terapeuta, etc. Mas nós estamos sempre desenvolvendo coisas novas, técnicas novas, aprimorando, realmente fora do mundo acadêmico, né? Colocando em prática a junção de outras experiências que a gente tem no ramo emocional, de trabalhar com emoções, trabalhar relacionamento, trabalhar comunicação, trabalhar gerenciamento de estresse, né? Gerenciamento de gestão de coisas que a gente trabalha nas nossas profissões, aplicar isso no contexto da hipnose clínica para realmente ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. E toda essa experiência que a gente tem e essa troca faz a gente desenvolver coisas interessantes, muitas vezes muito interessantes. Muito interessante. É uma troca de experiência muito grande. Eu queria aproveitar a presença da Margarete, que entrou agorinha aí. Margarete, boa noite. Seja muito bem-vinda. A Margarete é uma amiga que nós nos conhecemos no treinamento, inclusive, de hipnose, em Goiânia. Sim. E a Margarete é uma pessoa incrível. Inclusive, Margarete, se você quiser, pode colocar aí alguma pergunta, algum comentário. Nos ajude aí. Coloque alguma observação, se você quiser. Ivanildo, tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, tá? E a gente vai trocando experiências aqui. Hoje nós não temos uma pauta, né? Um tema fixo, mas estamos aqui para conversar, para trocar informações, inclusive com vocês, principalmente com vocês. Exatamente. A gente estava num modelo de live, né? Que era tipo a gente respondendo as perguntas de uma maneira um pouco mais formal, vamos chamar assim, né? A gente recolhia as perguntas, fazia um pente fino aí nas perguntas e trazia para a live e um de nós discorria sobre esse tema, né? Agora nós vamos dizer assim que entramos em uma outra fase mais light, né? Então a gente, num novo modelo aqui, pelo menos por enquanto, para a gente debater em conjunto, né? Não só uma opinião, mas opinião de todos nós, né? Então fiquem aí à vontade. Ô, Carlos, eu queria aproveitar esse momento, cara. Sim. Desculpa que às vezes eu te corto, porque eu não estou te vendo. Eu sei que você não está me vendo, eu sei. O pessoal talvez não esteja percebendo isso, mas aqui na minha tela o Carlos não está aparecendo. Coisas do Instagram, né? Às vezes eu não consigo vê-lo, eu posso até interrompê-lo sem querer. Faz assim, ó, levanta a mão assim que eu já sei que você vai falar. Carlos, uma coisa interessante que me perguntaram essa semana, eu queria a sua opinião. Sim, pode falar. Eu estava conversando com uma pessoa, né, uma pessoa interessada em conhecer mais, aprender mais de hipnose, interessada em passar por sessões de hipnose também. Uhum. E ela estava comentando o seguinte, olha, tudo bem, eu concordo que a hipnose é a terapia breve, é a terapia mais rápida. Né? Mas a pergunta dele foi interessante, eu queria a sua opinião, que é, uma pessoa, ela faz hoje uma sessão de hipnose e é tratado uma série de coisas, são feitas ressignificações, depois a gente pode explicar tudo isso melhor. São feitas ressignificações, mudanças, e essa pessoa, necessariamente, ela já vai começar a se sentir melhor no mesmo dia, no dia seguinte, ou esse processo pode levar alguns dias? Essa foi uma pergunta interessante. Eu queria ver sua opinião. E a resposta sempre depende. A resposta, melhor resposta depende, porque não tem uma resposta pronta para esse tipo de coisa. Outro dia eu atendi uma menina que ela foi uma emergência, ela apareceu lá, casos enfim, de
relacionamento tóxico, tal, não sei o quê. Então eu fiz uma coisa emergencial para ela ali, e ela, a partir daí, começou a se sentir bem e saiu de lá totalmente outra pessoa. Ela entrou de um jeito, saiu de outro, e passou aí um período muito bom, muito bem, mas o que acontece é que, assim, não foi um tratamento, porque nós temos que deixar a coisa muito bem clara. Um atendimento pontual é uma coisa pontual. E se você fizer um planejamento, um plano de tratamento, é outro assunto, é outra coisa. Então tem que deixar muito bem claro isso. Você pode melhorar muito uma coisa pontual e com um planejamento, tratando coisas de uma maneira mais profunda, mais detalhada, com um bom levantamento de dados, uma avaliação bem estruturada, bem minuciosa, aí você planeja o que você vai fazer, obviamente tem um poder muito maior, né? E a gente tem que entender também que o cérebro de cada um funciona de um jeito, né? Por exemplo, você pode fazer... Eu já trabalhei com pessoas que, em 2 sessões, a pessoa mudou completamente. E em outras pessoas demora um pouquinho mais. Entendeu? Então, Exatamente. cada cérebro processa as informações de uma maneira, porque ele tem lá o seu histórico de vida, o seu histórico de experiências. O meu é de um jeito, o seu é de outro, das pessoas que estão nos assistindo é de uma outra maneira. Então, cada cérebro processa de uma maneira. Obviamente, a gente, como terapeuta, está acompanhando ali, já sabe mais ou menos como é que as coisas acontecem. A gente já tem o feeling de como as coisas estão acontecendo e de como elas podem acontecer. Mas a gente não pode bater o martelo que uma coisa de 5 minutos pontual vai resolver pode ser que sim, pode ser que não. São muitas variáveis para a gente levar em conta. Não é um negócio... Exatamente. Não é um liga-desliga, um interruptor. Se Por você, falar, por exemplo... quando você fala interruptor, eu me lembro da auto-hipnose, cara. Como eu gosto de auto-hipnose, Pois é. utilizando o meu interruptor. Pois é. Aliás, é um tema muito interessante também, esse da auto-hipnose. Exatamente. E eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora conhecem, né, sabem do que se trata. Mas hipnose e auto-hipnose são praticamente a mesma coisa. Porém, não é que é a mesma coisa. Toda hipnose é uma auto-hipnose, eu considero assim. Porém, nem todo mundo sabe se auto-hipnotizar. Exato. E essa é uma coisa que eu gosto muito e eu gosto de ensinar bastante a auto-hipnose para as pessoas que me procuram. Que é uma forma da pessoa estar em casa, ela sente uma necessidade ali, ela mesma se trata. E é bom deixar bem claro, Hamilton, que uma coisa que a gente já... Desculpa, gente, está muito seco aqui em São Paulo. Que às vezes as pessoas perguntam, é assim, aqueles áudios que eu vejo no YouTube de auto-hipnose. Antigamente tinha o CDzinho, né? Aqueles CDs que você punha, que ficava lá a pessoa... Bem, cara. Pois é. O cara ficava falando assim, com aquela voz de locutor, né? Blá, 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 blá. Isso é auto-hipnose? Não, isso não é auto-hipnose. Auto-hipnose é você aplicar o processo consigo mesmo. Alguém falando para você, você pode ou não entrar em transe. E em níveis diferentes também. Então são coisas diferentes. A gente não pode misturar o assunto, né? Não pode misturar. Na verdade, Carlos, não deixa de ser uma espécie de auto-hipnose, por exemplo, uma auto-hipnose guiada pela voz de outra pessoa. Sim, mas se você não... Não é uma auto-hipnose pura. Não é porque assim, a pessoa talvez não tenha o aprendizado de se colocar em transe, porque partindo desse pressuposto, se você escuta uma música no rádio, ela tem o mesmo significado acústico do que uma pessoa falando para você. Olha, a questão aí é que quando a pessoa está falando, olha, fecha os olhos, faça não sei o quê, vai para lá, imagina, você tem que ter uma participação ativa e você também tem que ter pelo menos um pouquinho de saber como desligar, ligar e ligar essa sua capacidade de você entrar em transe. Então, tem que ter um pouquinho de treinamento, um pouquinho de proficiência. Então, ouvir por ouvir um áudio de auto-hipnose não pode não ter significado nenhum. Como pode ter também, entendeu? Mas se você tem a capacidade de você entrar em transe, você sabe os mecanismos de como você entra em transe, aí esse áudio pode sim potencializar bastante. Agora, escutar por escutar não é a
mesma coisa que eu der uma sugestão para uma pessoa que está aí nos assistindo, que, por exemplo, tem um vício, bebe demais. Olha, não beba, porque não sei o que, blá, blá, blá. Entra por um ouvido e sai pelo outro, entendeu? O falar por falar, ele é terapêutico quando você está num contexto. Você tem que ter contexto para as coisas acontecerem. É isso que eu quero dizer. Então, tem que ter contexto. Se você está dentro desse contexto, funciona. Carlos, eu vou ler uma pergunta Opa. aqui da Margarete, eu quero que você comente. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, Margarete. Ela disse assim, ó, eu estou fazendo o curso de hipnose não verbal. Tá. O que vocês acham sobre aplicar só para entrar em transe? Porque eu já tive vários clientes que fiz terapia, resolveu. Mas os clientes não conseguiam, provavelmente eu quis dizer que os clientes não conseguiam entrar. A pergunta ficou incompleta, Margarete. Então, bom, ela está fazendo um curso de hipnose não verbal. O que você acha, cara? Então, não consegui entrar ela complementou aqui, ó. Alguns clientes não conseguiram entrar em transe. Então, vamos lá. Isso é uma opinião minha. Eu não aplico hipnose não verbal porque eu gosto de guiar o processo. Eu não posso nem falar que eu gosto de estar no controle do processo, porque não existe controle. Não existe isso. Não existe controle do processo. Se alguém falar, não. No fundo, a gente sabe que a gente não tem controle do processo, porque a gente é um guia. Eu tenho que ser bom em guiar a pessoa e ela me seguir. Então, eu tenho que ser um bom sinalizador, entendeu? Isso é uma coisa importante da gente ser dita. Mas a gente não tem controle. Na clínica, hipnose não verbal tem algumas pegadinhas que, por exemplo, assim, você dá o toque na pessoa, a pessoa cai. E muitas vezes a gente tem que fazer isso ou sentado, porque não tem alguém para pegar, por exemplo. Eu não tenho ninguém para pegar quando eu estou no consultório. Sou eu e o meu cliente. E eu respeito essa privacidade. A gente tem que dar essa privacidade para o cliente. Entendeu? Ele tem que se sentir à vontade para compartilhar o que quer que seja. Então, não quero muita gente lá. Então, para mim, eu não utilizo esse hipnose não verbal. E segundo, porque assim, eu não sei o que está acontecendo na mente do cliente. Porque ele tem que se concentrar naquilo que é o problema. Essa é uma opinião minha, tá? Vou deixar bem claro. Ele tem que se concentrar numa coisa que é o problema dele. E muitas vezes o problema dele não é o que ele acha que é o problema dele. E a causa raiz daquilo, eu também não sei, não tenho a menor ideia e não consigo ajudá-lo, porque eu não sei o que está passando dentro da cabeça do cliente, entendeu? A gente já não sabe normalmente. Mas quando você está interagindo com o cliente, obviamente, você vai guiando, você vai fazendo perguntas, você vai interagindo, então você vai captando as informações e vai aplicando as técnicas, guiando, enfim, fazendo o que a gente faz. Na hipnose não verbal, não funciona assim, está tudo na mão do cliente, então eu não sei o que está acontecendo com ele. Então, muitas vezes, pode ser que o problema dele não seja resolvido porque o problema dele não é o que ele acha que é o problema dele. É simples assim. Mas essa é uma opinião minha. Temos muitos colegas que utilizam com bastante sucesso, mas aí acho que cada um tem o seu perfil, né? Então, e muitas vezes tem o seguinte, né? Existem alguns mitos que as pessoas têm já sobre hipnose. Ainda mais se você fizer uma coisa de hipnose não verbal, que é uma coisa mais sinestésica, vamos chamar assim, e menos racional, você lida menos com o racional da pessoa. E trabalha por um lado mais sinestésico. Se a pessoa não está muito bem azeitada ali no que é para fazer, como ela tem que se comportar, o que vai acontecer, etc., o fator medo, o fator receio, ele fica muito alto e a pessoa não vai conseguir entrar em transe, porque ela não vai ter previsibilidade do que está acontecendo, entendeu? Então, mas isso é uma opinião minha, eu deixo bem claro pela milionésima vez. Então, talvez possa ser isso, tá? Às vezes também o terapeuta pode não estar seguro da aplicação da técnica da forma que talvez seja a melhor para o cliente. Porque uma coisa é falar assim, olha, você faça o passo A, B e C. Pode funcionar para 90%, 99% das pessoas. Mas pode ser que para esse seu cliente que você está atendendo é 1%. E pode ser que para ele você tem que adaptar coisas e fazer coisas, e interagir de uma outra forma, ser criativo de uma outra maneira. E aí pode ser que ele não entre em transe, porque ele é esse 1%.
Exatamente. Quanto à dificuldade das pessoas de entrar em transe, é o que o Carlos falou. É você mudar a tática, mudar a técnica, né? Todas as pessoas, elas conseguem. A gente consegue com 100% das pessoas, desde que a gente utilize a forma correta. E existem inúmeras formas de se colocar uma pessoa em transe. Inclusive, tem pessoas que nem percebem que estão em transe. O transe, esse transe que a gente comenta, que as pessoas falam, ele pode ser sentido de formas diferentes por pessoas, né, por cada uma das pessoas. Então, nem sempre a pessoa vai perceber alguma diferença. E ela vai estar no transe hipnótico. Ou, de repente, uma Exatamente. pessoa ela pode estar dando inúmeros sinais de que ela está em transe e, de repente, ela nem está. É só com a experiência que a gente vai conseguindo observar isso. Parece que ela falou mais alguma coisa, o Hamilton. É que eu não enxergo aqui direito. Ela começou a escrever só para iniciar, mas só para entrar em transe, só para entrar em transe. Depois é guiada pelo terapeuta. Será que pode? Então, na hipnose não verbal, o terapeuta ele não guia. Ele interage minimamente com o cliente. Existem alguns toques que alguns terapeutas tocam no cliente, no plexo, na cabeça, enfim, não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. Opinião minha também. Deixa eu ver como eu vou abordar isso. Eu não sei o que está acontecendo dentro da cabeça do cliente. E eu posso tocar na pessoa em algum. Por exemplo, vamos ser bem. Vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Imagina assim, você está atendendo uma mulher que ela teve um abuso na região dos seios, e foi muito importante na região dos seios para ela. Hipotético. E aí você faz hipnose não verbal, tomba ela, põe no chão, e aí existem toques sei lá, no plexo, enfim, no plexo. Vamos falar aqui nessa região aqui, no plexo solar, tá? E ela tá trabalhando esse negócio aí, e você vai lá e toca naquele negócio lá. Não estou dizendo que sim nem que não, mas eu estou dizendo, existe uma possibilidade de você retraumatizar a pessoa. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça dela, você não sabe em que etapa ela está, você não sabe se ela está fazendo a coisa certa, se ela está trabalhando a coisa certa. Vamos dizer que ela não foi. Espera um pouquinho só, Meto. Vamos dizer que ela não foi ali nem para tratar desse tipo de coisa. Ela foi para tratar a ansiedade dela. Eu estou ansiosa no meu trabalho, tal, não sei o que. Você colocou ela em transe não verbal, está lá caída, no chão ou no divã, não importa onde. E aí você está achando que ela está tratando a ansiedade sozinha, mas ela está passando por esse processo, o que a mente dela trouxe foi esse processo do abuso. E aí você vai lá e toca no plexo solar dela. E aí, sabe o que acontece? Você pode retraumatizar. Então, esse é o meu único senão sobre a hipnose não verbal. Por quê? A técnica de hipnose não verbal não é para o terapeuta ficar dialogando ali, conversando com o cliente. Mas isso eu quero fazer hipnose não verbal e vou dialogar com ele, então usa outra técnica. Você não precisa usar a técnica da hipnose não verbal se você vai dialogar com o cliente. Existem outras milhares de técnicas, você pode inventar até as suas para trabalhar com o cliente e ser bom para ele. Fala, Milton. Era exatamente esse final, essa complementação final sua, que eu queria falar. Eu entendi que a Margarete quis dizer o seguinte: utilizar a hipnose não verbal apenas para a pessoa entrar em transe e depois começar a hipnose mais clássica de sugestões, de condução. Eu acho que eu entendi isso. Sim, isso é perfeitamente possível. Você pode usar inicialmente só para colocar a pessoa em transe a hipnose não verbal e depois você continuar com outra técnica. É uma mescla. Você pode mesclar. Pode, porque não tem certo nem errado. O que eu só gostaria de deixar uma observação, que talvez faça sentido, depois você pode até me complementar, Milton, é o seguinte: quanto tempo demora para
você colocar a pessoa em transe na hipnose não verbal? Vamos chutar aí, sei lá, 3 minutos? Tá bom esse para você, Hamilton? 3 minutos? 5 minutos? Sei lá, 3 minutos. Vamos ser generoso, vai. Ela começou a fazer, coloca a pessoa... a gente consegue colocar a pessoa em transe em menos de 5 segundos, num transe profundo. Então por que eu vou gastar... Aí tem a praticidade da clínica. Em momento de clínica, eu tenho um certo tempo limitado com o cliente e eu preciso ser o mais eficiente possível. Então, quanto mais rápido eu conseguir colocar ele em transe, eu tenho mais tempo para trabalhar o problema. Se eu demorar 15 minutos para colocar ele em transe e eu tenho a sessão é minha de 1 hora, 50 minutos, sei lá quanto que é a sessão de cada um, eu vou ter 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos para resolver o problema do cliente. Então, pode ser que eu não consiga resolver o problema dele. E, na minha opinião, eu gosto de resolver. Eu vou trabalhar um assunto, eu quero chegar no final da sessão com o assunto resolvido. Eu trabalho assim, eu não deixo nada pendurado, eu não gosto de deixar nada pendurado. A gente, eu sei que você está falando isso, mas de uma forma mais técnica, mais assim, embasada para as pessoas que são leigas, para as pessoas que estão iniciando e tudo. Porque na prática mesmo, eu sei que você sabe também que, na verdade, a gente não gasta nem 1 minuto, né? Não, eu ponho a pessoa em transe em 5 segundos, entendeu? 5 segundos a minha média. E esse negócio de transe, gente, a gente está falando transe, não é uma coisa assim, não é necessário colocar a pessoa em transe para fazer hipnose, tá? Muitas vezes a pessoa já chega no estado de transe. Pois Muitas é, ela não chega. Você não precisa, você já pode começar a terapia, porque ela já chega naquele estado de transe. Então é muito relativo, Exato. varia de pessoa para pessoa. E tem aquelas pessoas que às vezes chegam com muitas dúvidas, chegam com receios. Aí com essas pessoas, é bom que você gaste um tempinho maior para poder ir tirando os medos, né? E dar uma desmistificada e fazer uma... fugiu o nome agora. Para que essa pessoa vai ficando mais tranquila, e aí você consiga fazer um trabalho mais bem feito, né? Então, é muito variável isso. Tem que entender, Margarida, que assim, a base da terapia ela é relacional. Não é porque é hipnose que ela deixa de ser relacional. O mais importante é você se relacionar com a pessoa, ela sentir essa ligação, de confiança entre você, terapeuta, e ela, ter essa escuta ativa, entender não ter pré-julgamento de nada, não ter nenhum... Ela tem que se sentir livre para poder compartilhar com você. Então, essa base relacional ela é super importante. Você pode, às vezes, como o Hamilton falou, a pessoa pode já chegar no consultório em transe, e ela nem sabe que ela está em transe. Então, óbvio, a gente, como um terapeuta mais experiente, que já passou por um monte de coisa, já blá, 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 a gente bate o olho, a gente já sabe, entendeu? Às vezes você não precisa nem colocar a pessoa em transe formal, porque quando a gente fala em transe, a gente está falando aqui em um transe formal, mas existem outras, vamos dizer assim, não modalidades, qualidades, mas outras possibilidades, né? Vamos dizer, transes de possibilidades. Às vezes a pessoa só fecha o olho e já era. Entendeu? A pessoa chegou com muita emoção, chegou com muita vontade, com muita gana de querer ser hipnotizado. Às vezes você fala, fecha o olho e já era. Entendeu? Então, isso a gente só consegue avaliar isso na hora e com experiência. Depois que tudo na vida, assim, qualquer profissão, quem já é mais experiente é porque já errou mais, já tentou mais, já sabe os caminhos das pedras, entendeu? Então, é isso. Acho que, assim, o maior problema de todo mundo que começa na hipnose é o mito de colocar outra pessoa em transe. E esse é o menor dos problemas. O que você tem que ser bom é de se relacionar com o cliente e saber lidar com o problema dele e dar a tratativa para o problema dele. Fazer uma coisa sob encomenda para ele. Fazer uma coisa sob medida para ele criar essa tratativa para resolver o problema dele. Isso é que é o X da questão aí. Fala, Milton. Eu queria só falar, Margarete, que bom que você está iniciando, né, mais esse aprendizado
novo da hipnose não verbal. Eu acho muito bacana e depois eu quero trocar umas ideias com você no particular e de repente até a gente trocar mais informações e você me colocar em transe aí dessa forma não verbal. É bom, seria interessante. Eu mesmo nunca passei por essa experiência, viu, Margarete? Confesso para você. Eu O também nosso não. amigo, o nosso amigo que chegou agora, o hipnose gestual, nosso amigo Yuri. Tudo bem, Yuri? Boa noite. Ele fez uma pergunta, sim, acho que foi em cima do comentário que eu estava falando, sobre, às vezes a pessoa chega com medos, com receios, e é preciso a gente trabalhar um pouquinho. E ele perguntou se eu estava me referindo ao pré-talk. É, exatamente, Yuri, muito Não bom. deixa de ser. O Yuri já é um terapeuta experiente. Sim, Yuri, eu estava me referindo realmente ao pré-talk, que é uma forma da gente estar explicando tudo para a pessoa, tirando os medos, né, desmistificando, explicando como funciona, o que funciona, o que não funciona, e como o Carlos já disse, que não existe esse negócio de uma mente ficar dominando a outra, e a gente vai conversando, vai tirando esses medos, e a pessoa vai experienciando, vai ficando cada vez mais confortável, né? E ela vai entendendo que é tudo muito tranquilo, muito simples, que não tem essa coisa de ir para outra galáxia, ir para outro mundo. Não precisa ter medo de não voltar, porque não vai para lugar nenhum. E depois dessa conversa toda fica muito mais fácil a gente iniciar o É, tratamento. sobre esse assunto de galáxia, eu atendi outro dia uma moça, uma jovem moça aí, uma jovem senhora. E ela veio com esse receio, ela achava que ela ia para. E ela já estava ela estava assim já. Ela Eu já também, estava. Ela já estava entendendo. E ela estava conversando comigo e achando que ia acontecer um negócio do outro planeta. Depois a gente tratou, etc, etc. Mas, e ela tinha também outra coisa, né? Ela queria saber assim, quando eu ia colocar ela em transe, porque faltou o quê? O relógio. Obviamente o relógio. Eu falei, não, se é o relógio que você precisa, o relógio eu tenho aqui de monte. Fiz assim, mas mesmo assim, fiz assim e fecha o olho. Já era. Ela já estava em transe e ela não sabia. Então, são pequenas, obviamente a gente está falando coisas aqui, são pequenas diquinhas, pequenas coisas que a gente, que é do nosso dia a dia, né? Não é problema para nós. Talvez uma pessoa que está começando se sinta um pouquinho insegura, um pouquinho, mas não existe motivo para isso. O que você tem que ser bom é de tratar pessoas. Aí é que é legal. Fala, Milton, exatamente. pode falar. Não, exatamente. Concordo com você plenamente. Essa questão do relógio, isso é muito interessante, porque É, nem todo mundo usa, mas é algo que ficou no imaginário, né? Muitas exato. vezes a pessoa associa a hipnose com um pêndulo ou com um relógio balançando, ou com, né, alguém balançando o dedo ali. E nem sempre a gente vai estar usando esse tipo de técnica, esse tipo de ferramenta. Mas no imaginário das pessoas, muitas vezes ela chega realmente aguardando por isso. Ela fica esperando que a gente vá utilizar esse tipo de ferramenta. E pode surgir comentário que pensa, mas está faltando alguma coisa aqui, onde é que está seu relógio? Cadê o relógio? Pode acontecer. Por isso não. Pode acontecer realmente. Exatamente. Pessoal, pode colocar mais perguntas aí. Pode colocar Fica à aqui que vontade, aproveita. porque a intenção aqui é exatamente isso, ficar trocando informações, Exato. conversando. A live não, na realidade a live não é pra gente não, é pra vocês aí, terem suas dúvidas. Hoje a gente não falou que ia fazer a live, então geralmente tem bastante gente aí fazendo pergunta, né, e interagindo, mas aproveita que nós estamos falando de uma coisa um pouquinho mais técnica e eu estou vendo aqui que tem um monte de terapeutas no ar, então pode fazer perguntas mais complexas aí que a gente responde. E é interessante, Carlos, que hoje aqui nós estamos, eu e você, nós trabalhamos de uma forma mais clássica, digamos assim. A hipnose mais clássica, eu trabalho um pouco com PNL, um pouco de Ericksoniana. A Margarete está começando um curso de hipnose não verbal. O Yuri ele desenvolveu
o que ele chama de hipnose gestual, cara, que é incrível. Que todo mundo precisa conhecer também esse trabalho do Yuri. E, e junto com ele e outros colegas, nós temos estudado muito Erickson, outras abordagens, inclusive de se colocar em transe, que são abordagens antigas, mas pouco utilizadas, né? E, inclusive, os movimentos ideomotores, movimentos ideodinâmicos, processos inconscientes. Então, tem muita coisa interessante que a gente está à disposição, aquilo que eu falei no início. Nós temos um arcabouço enorme de informações, de coisas interessantíssimas da hipnose Exato. que a gente tem acesso, e principalmente hoje com a internet. São inúmeros bons livros para a gente ler. Inclusive, o Yuri, ele gosta muito de ler, né? E a gente troca muita experiência. Então, é tudo muito bacana. E essa relação hoje aqui de várias coisas diferentes, mas dentro da hipnose, isso só engrandece, né? A gente aprende um pouquinho com um pouco com o outro, e a gente só vai crescendo. Tem umas. Outro dia eu li um livro bem antigo que é de um padre. E ele comenta. É bem antigo mesmo o livro. E ele comenta sobre os experimentos de hipnose na Rússia. Técnicas russas que foram depois, passaram aqui para o Ocidente e foram utilizadas pelo pessoal da Europa. E aí divulgado, isso coisa antiga, né? Então tem algumas coisas interessantes, viu? De como abordar coisas que a gente hoje acha que é novidade, ou que foi de estudos recentes, alguma coisa. Não, tem fundamentos lá para trás, cara. Sim. E outros fundamentos, tem umas coisas interessantes, cara, aqui. Tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante. Esse mundo é um mundo incrível. A Ivanildes, ela está perguntando o que acontece com o cérebro durante a hipnose. Nossa, Ivanildes, que pergunta interessantíssima. Interessantíssima. Eu vou fazer um comentáriozinho, depois eu quero que o Carlos complemente. Tá bom, isso que eu ia falar. Eu vou fazer só uma introdução. O que acontece com o cérebro? Primeiro, é bom a gente diferenciar o cérebro, aquela parte física, da mente. Então, dentro da hipnose, eu gosto muito dos conceitos que tratam a mente diferente do cérebro. O cérebro é aquela parte física e a mente seria como se fosse o computador e os programas que rodam dentro do computador. E em relação ao cérebro, é muito interessante porque já foram feitos muitos ensaios, muitos testes, muitas pesquisas, incluindo aparelhos de ressonância magnética. E várias coisas foram percebidas de funcionamento físico do cérebro, não estou falando agora da mente, estou falando do funcionamento físico do cérebro, com pessoas em transe e fora do transe hipnótico. E é muito interessante, a pessoa em transe, algumas partes do cérebro começam a funcionar de uma forma que é possível ser percebida no experimento desses, com aparelho de ressonância magnética. Inclusive, uma coisa que eu acho incrível, que eu gosto muito de utilizar terapeuticamente, é a descoberta que quando você imagina alguma coisa, isso com a pessoa, os exames de ressonância magnética vão mostrando. Quando você está imaginando alguma coisa, a mesma área do cérebro é acionada. A mesma área do cérebro de quando alguma coisa está acontecendo de verdade. Quando você está vendo uma cena acontecer, determinada área do cérebro está trabalhando. Quando você imagina uma cena acontecendo, é trabalhado, essa mesma área do cérebro é que vai estar trabalhando. Ou seja, isso, quando a gente traz isso para a terapia, é incrível, porque você pode resolver um problema de fobia, um problema de medo e uma série de outras coisas, colocando a pessoa para imaginar uma cena. Porque ali dentro do cérebro, dentro da mente, é como se realmente estivesse acontecendo de verdade. E as mudanças realmente acontecem. Porque estamos trabalhando a mesma área do cérebro.
Ou seja, assim, a grosso modo, é como se a nossa mente ela não diferenciasse o que é real do que é imaginado. E isso dentro da terapia traz resultados assim fantásticos. Complementa aí, Carlos, por favor. De uma maneira mais fisiológica, vamos chamar assim, né? O cérebro, esse software que o Hamilton se referiu, ele cria aí suas rotinas automáticas e se autocriam também rotinas, né? Quando a gente qual a parte, isso vamos dizer, da parte do software, da parte da programação. E qual é a parte física disso, prática, né? Nós estamos falando de conexão neural, né? Então, tem lá as conexões neurais aqui e aplicada, dada uma técnica, resolvido um problema, vamos chamar assim, vamos lá para o finalmente, resolvido um problema, já fez hipnose, já fez resolveu o problema, essas conexões neurais, elas se enfraquecem e novas conexões neurais são feitas. Então, o que acontece dentro do cérebro, do ponto de vista físico, é a neuroplasticidade do cérebro, né? Então, tem umas conexões, essa conexão não está legal, ele vai fazer outra conexão, ele some com essa conexão, demora um pouquinho para acontecer, então ele desfaz essa conexão ruim, desfaz essa conexão que tem uma carga emocional, né, ruim para você. Na realidade, o que acontece, eu sempre uso esse exemplo aqui da mão, né, porque assim, o que a gente faz aqui, tem uma rede neural, tem uma carga emocional em cima, a gente trabalha essa carga emocional, a gente não mexe com o conteúdo da memória, a gente tira a carga emocional daquele problema, então daquela situação, daquele contexto. Então, se é isso que acontece. Então, de uma maneira mais simplória, sei lá, mais fácil de entender, refaz a conexão neural, né? Então, isso pode e acontece de uma maneira muito tranquila. O cérebro ele vai se resolvendo, né? Ele se resolve lá por dentro e conforme o Hamilton falou, é verdade. Conexões se fazem, se refazem, se rearranjam. Por isso que às vezes a gente fala assim, não adianta se hipnotizar todo dia. Não adianta, porque tem um certo tempo para essas conexões neurais se desfazerem. E um jeito de explicar isso é isso que eu falei. Eu tiro a carga emocional daquele contexto, né? E dado uma situação, se não tem nada emocional em cima daquela situação, ela para de perder a importância. Então, se não tem importância, esse problema está resolvido. Então, basicamente, a grosso modo, muito macro, é isso que pode acontecer dentro do cérebro da pessoa. Mas, obviamente, tem mais detalhes, mas não é aqui o momento da gente falar isso. Eu gosto muito, Carlos, daquela metáforazinha da fazenda, sabe? Para explicar essa questão das mudanças, das sinapses, novas sinapses que são criadas, novos caminhos neurais. Exato. Aquela metáforazinha lá daquela vaquinha que sai do curral e vai até o lago, a lagoa ali para tomar água e volta. Depois, no outro dia, ela percorre o mesmo caminho. Depois as outras vacas também vão pelo mesmo caminho. E aí ali vai criando um caminho. E é isso que acontece na nossa mente. As sinapses vão se formando, os neurônios vão se acendendo ali, vai formando um caminho. E um belo dia, sei lá, o dono da fazenda resolve que aquele caminho lá não é legal. É perigoso, sei lá, tem cobra, tem ribanceira. Vamos levar o gado por outro caminho. Ele pega e ensina a primeira vaquinha a ir por um caminho melhor. Aí ela vai, no outro dia ela vai, as outras vão. Daqui a pouco elas estão percorrendo sempre aquele mesmo caminho. E aquele caminho antigo vai desaparecendo, vai criando mato ali de novo. Exato, vai isso. Desaparecendo. Assim, de uma forma bem metafórica, acontece isso no cérebro. É isso. Depois da terapia, um novo caminho é criado e aquele caminho antigo ele vai sendo esquecido. Como é que chama? A Margarete falou assim, de explicar como funciona o cérebro, beleza. Agora, sobre glândula pineal, tal, essas coisas. Assim, eu tento ser o mais simples, o mais contextualizado, falar a linguagem do cliente, a coisa que ela vai entender. Eu evito pegar coisas assim, por exemplo, falar de física quântica com... Sabe esses conceitos meio... que estão na moda aí, entendeu? Então eu evito falar porque eu não sei se o outro... quem está me escutando tem alguma restrição a falar de glândula pineal, hipnose
como é que é? Agora, como é que é? Acabei de falar a palavra, esquecer de subatômica lá, sei lá, algumas coisas assim que sempre os caras inventam aí. Então eu evito falar esses termos assim e passar conceitos que eu sei que podem não ser bem recebidos, porque eu não sei quais são as crenças, os pensamentos do cliente e etc. Então eu tento ser o mais científico, o mais racional, o mais sucinto, o mais simples para fazer as explicações e pego o feedback do cara para ver se ele entendeu o que eu estou falando, é o que ele está entendendo também. Você concorda com isso? Agora, é muito interessante falar o seguinte. É muito válido, sim, o Margarete, que você explique o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro para as pessoas, né, para os seus clientes. Eu acho muito válido. E é aquilo, cada terapeuta tem uma forma de explicar, tem uma forma, alguns são mais técnicos, outros, né, usam mais metáforas, formas mais simples. Quando você fala de glândula pineal e tudo mais, você está sendo bastante técnica, está, né, trazendo temas mais científicos. Eu acho muito bacana isso. Desde que o seu cliente esteja entendendo direitinho, maravilhoso. Eu acho muito bacana e muito bonito, inclusive. O seu trabalho é muito bacana. Você está falando aqui que conseguiu que uma mãe e uma filha se comunicassem depois de 3 anos, que não se falavam. Olha que incrível. Muito bom. É isso aí. Muito bom mesmo. Gente, a hipnose realmente é incrível. E sim, Ivanildes, é muito interessante mesmo. Muito interessante. Essa pergunta que a Ivanildes fez agora é incrível. Essa a gente sempre gosta de falar, não, Carlos? Existe Sim. algum efeito Fala, eu sei colateral que após a você gosta de hipnose? falar isso aí. Você tem a resposta pronta para isso, vai, amigo? Eu gosto de falar. Sim, Ivanildes. Existe efeito colateral da hipnose, tá? Só que é o efeito colateral do bem. Diferente dos remédios químicos, onde existem efeitos colaterais que fazem mal, existe efeito colateral na hipnose. Mas é um efeito colateral benéfico, que é mais ou menos assim. Você vem para tratar uma coisa e você tem um monte de outras coisas resolvidas. São os efeitos colaterais. Sempre que você está tratando alguma coisa, provavelmente, e na maioria das vezes, vai acontecer de várias outras coisas melhorarem ao mesmo tempo. Esse é o efeito colateral. E vai melhorando com o passar dos dias. Diferente do efeito colateral dos medicamentos, que na maioria das vezes a gente tem medo deles, né? Na hipnose não. A hipnose é o efeito colateral do bem. Tá? Quer complementar essa fala, Carlos? Não, eu só tô, como eu não estou com o meu computador aqui, eu não sei, e estou sem o relógio, eu não sei que oração, só para a live não ficar muito grande e depois ela não subir. São eu acredito. 9 horas e 4 minutos. Tá, tá quase, tá ficando no limite ali. Não, realmente assim, é o que eu sempre falo e volto a repetir, né? Se alguém que estiver assistindo essa live aí, falar assim, eu quero me tratar através das técnicas de um terapeuta, hipnose, etc., procura um terapeuta que conheça, experimentado nas técnicas, que seja bem recomendado. Não sai procurando aí qualquer pessoa, vem aqui que eu... Não. Procura uma pessoa que vai realmente estar comprometida com você, que domine as técnicas, que seja uma pessoa experiente, ter experimentado ali, que possa realmente te ajudar. A gente sempre fala isso. Quando você vai num médico, você não pega qualquer zero, entendeu? Então, quando você vai fazer um tratamento que você vai cuidar da sua mente, do que tem de mais precioso dentro de você, que é você mesmo, procura uma pessoa que pode realmente te ajudar, que esteja comprometida com você, é muito importante isso. Às vezes a gente negligencia um pouco quando a gente vai tratar do nosso emocional, das coisas mais internas da gente, a gente negligencia, entendeu? Então, meu conselho, humilde conselho é esse, né? Você não vai procurar no cardiologista, você não vai pegar o açougueiro, né? Então, quando você vai se tratar da sua mente, das suas emoções, faz a mesma coisa. É a mesma coisa, muitas vezes o barato sai caro. Igual você vai fazer atividade física. Você vai em qualquer lugar, de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Com um
tratando os seus problemas emocionais, é a mesma regra. Procura um profissional, não importa o que, você vai tratar da sua alimentação, procura um nutricionista experiente, que consegue te ajudar. Você vai fazer atividade física, que muito em voga hoje, vai em qualquer lugar que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Não é. Entendeu? O seu resultado no final vai ser diferente. Entendeu? E tratando questões emocionais, é a mesma coisa. Procura uma pessoa legal, que está comprometida em te ajudar. E eu acho que é super importante isso, super válido. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Se você quiser fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. E pegar qualquer um, então vai pior ainda. Então, quando você for procurar uma ajuda emocional, procura uma pessoa que realmente possa te ajudar, cara. Não entre em aventura que, obviamente, tem pessoas que estão começando, então essas pessoas que estão começando, elas muito provavelmente têm suporte de professores que vão orientar, ou deveriam ter, né? Suporte de pessoas que realmente faz uma tutela. Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que às vezes não funciona assim. Mas, preferencialmente, se você puder, procura um profissional gabaritado. O que você acha sobre isso, Hamilton? Isso mesmo. Concordo plenamente, Carlos. Concordo plenamente. E você falou uma coisa interessante. Olha, se o seu carro está com defeito, você vai procurar um mecânico. Exato. Se a sua TV está com problema, você vai numa assistência técnica, numa eletrônica. Se o seu problema é financeiro, você tem que procurar alguém que entenda de finanças. Se o seu problema é emocional, você tem que procurar profissionais dessa área. Exato. E procure bons profissionais. Existem muitos bons profissionais e você tem que ver aquele com o qual você se identifica mais. Né? Procure esse profissional, com certeza ele vai poder te ajudar bastante. Né? E eu acho que está na hora de dar tchau, hein, cara? Exatamente. Senão a live não sobe. Eu quero agradecer todas as perguntas que foram feitas. Foi um papo bem legal. Foi bem interessante. Apenas o Marcelão deve ter tido alguma emergência para sair. Mas a gente, quinta-feira que vem, estamos aqui nesse novo modelo, nessa nova proposta de uma coisa mais informal, né? Enquanto a gente arregimenta outros temas aí para a gente fazer da outra forma. Mas vamos tocando assim, que eu acho que está sendo bem legal. Ô Ivanildo, eu não entendi o seu não aí no final. O que será que ela quis dizer com esse não? Bom, até quinta-feira. Sim, até quinta-feira. Sim, até quinta-feira. Até quinta-feira. Estaremos juntos. Boa noite a todos. Bom, muito obrigado. Tá? Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado. Infelizmente, o Marcelão não pôde ficar até o final. Ela está dizendo para não acabar. Que a gente tem um limite de tempo. Senão não sobe a live. Mas na quinta-feira a gente retorna. Espero contar com vocês novamente. Isso, a gente está à disposição aí nas redes sociais nossas, né, Hamilton? Sim. A gente está à disposição, quiser mandar as perguntas, a gente sempre respondeu as perguntas da audiência, a gente sempre responde durante a live, se não dá durante a live a gente responde depois, às vezes o pessoal manda no privado, a gente também responde, a gente não tem tempo ruim aqui com a gente não. Gente, olha, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Hamilton, valeu. Parabéns a vocês que nos acompanharam. Vocês estão no lugar de excelência. Toda quinta-feira à noite, vem bater esse papo com a gente, trocar figurinha, conversar. Bom, então é isso. Até Falou, pessoal. Se Deus quiser. Valeu.